momento, Pai, de te adorar, nosso momento de te entregar, Senhor Deus, agora, Pai, para contigo, Senhor. Então, nesta noite, Senhor, prepara, Pai, aleluia, Senhor, cada um, Pai, aleluia, Senhor, que estará aqui em cima, Senhor, ministrando, louvando, pregando, Senhor, para que, Pai, para aqueles que estão embaixo possam entender, Pai, receber, Pai, aleluia, Senhor, não aquilo que nós queremos passar, Senhor, mas aquilo a qual o Senhor, Pai, aleluia, Senhor, vai ministrar no coração e na mente e na vida de cada um, Senhor, que entrou por essas portas, Senhor. Ah, Senhor, neste momento, Senhor, tira o tampão dos nossos ouvidos, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ouvir, Pai, e enxergar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para nossas vidas, Senhor. Então, Pai, aleluia, Senhor, nesta noite, Senhor, vai visitando, Pai, cada um, Senhor, agora que entrou por aquelas portas, Senhor, aqueles que entrou desanimados, desmotivados, Senhor, sem força, sem vigor, Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que dá ânimo, o Senhor é aquele que, Pai, aleluia, Senhor, pega o que está caído e coloca de pé, Senhor. Se entrou alguém aqui, Pai, com essa limitação, Senhor, o Senhor é aquele que me sonda, o Senhor não conhece, Pai, aleluia, Senhor. Então, nesta noite, Senhor Deus, agora, visita cada coração, Senhor, visita cada mente, Senhor Deus, agora, Pai, então vai quebrantando, Pai, aleluia, Senhor, nesta noite, Senhor Deus, agora, Pai, Pai, aleluia, Senhor, se tem algum empecilho, algum impedimento, joga por terra, Senhor, não permita que os teus filhos venham sair daqui do mesmo jeito da qual entrou, Senhor. Então, nesta noite, Senhor Deus, agora, Pai, eles saíram dos teus aposentos, Senhor, não para apenas passar o tempo, Senhor, mas sim para entregar, Pai, aleluia, Senhor, aquilo que é pedido louvor para o Senhor, Pai, aleluia, Senhor. Então, nesta noite, Senhor, se o Senhor tiver que tirar, o Senhor tira, Senhor. Se o Senhor tiver que colocar, o Senhor coloca, Pai, o Senhor possa nos libertar, o Senhor possa transformar, Senhor, porque nós precisamos, Pai, aleluia, Senhor, da tua poderosa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia, não importa que você venha pecar, mas importa que você venha se arrepender do teu pecado, porque Davi pecou, mas se arrependeu. Ele não pecou do mesmo eu, mas não estava pecando. Aleluia, então nesta noite, entregue ao Senhor, fale com o Senhor. Senhor, eu peco aqui, Senhor, mas eu não quero pecar aqui novamente, não, Senhor. Eu erro ali, Senhor, eu não quero errar novamente, não, Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente, para que as pessoas possam olhar para mim e ver que realmente eu sou diferente, porque o Senhor entrou dentro de mim e mudou a minha vida e mudou o meu Pai. Então, nesta noite, Senhor, nós se encontram aqui, Pai. Visita, Pai, aleluia, cada um, Senhor, Deus, agora, Pai. Nesta noite, esse é o momento, Pai, a qual, Pai, aleluia, Senhor, o momento para começar a ministrar, para começar a libertar, para começar, aleluia, Senhor, transformar, Pai, aleluia, Senhor, aquilo que realmente está numa ferida. Então, nesta noite, abre o teu coração para que realmente o louvor, a palavra, possa entrar e fazer morada dentro de ti. Aleluia. Não fica, aleluia, reparando quem está do teu lado esquerdo, quem está do teu lado direito, não. Porque você não veio aqui para reparar como é que está teu irmão, como é que está tua irmã, não. Você veio aqui para adorar aquele que é digno de honra, de poder, de majestade. Então, louve a Ele, exalte a Ele, porque nós estamos aqui é por Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, toma cada liderança, Pai, essa igreja em tuas mãos, Senhor. Toma essas portas aqui que se encontram abertas, Pai. Toma a vida do nosso pastor, toma a vida de cada pastor aqui, de cada Pai, aleluia, Senhor. Da tia da salinha, da tia do ministério de dança, Pai, aleluia, Senhor. Do ministério de louvor, Senhor. Toma a vida de cada membro, Pai, em tuas mãos, Senhor. Pai, tu é aquele que nos sonda, Pai, nos conhece, Senhor. Então, Pai, nesta noite, vai de encontro, Pai. Vai de encontro aquilo que nós precisamos, Pai, Senhor, ser mudado. Aquilo que nós precisamos, Pai, ser tocado, Senhor Deus, agora, Pai. Então, toca nesta noite, Pai, aleluia, Senhor. Para que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito, Pai, aleluia, a qual nós entramos, Senhor. Porque nós entendemos, Pai, aleluia, Senhor, que isso aqui é um hospital, Senhor. Aleluia, quando o Senhor pega, Pai, aleluia, Senhor, restaura o pé, restaura a mão, restaura o braço, Pai, restaura o coração, Pai, aleluia, Senhor, a mente, Senhor. Então, Senhor, vai restaurar aquele que entrou aqui com alguma dificuldade, Pai, seja ela qual for, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, seja qual for a área, Pai, a qual seus filhos, Pai, estiver passando por algo, Senhor. Entra com providência, Pai, e muda o quadro, Pai.
Ministério de Louvor, salve a igreja da paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Em Salmos 122, a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que o Deus habita em meio aos louvores. Enquanto você louva, enquanto você dança, que é a música hoje que a gente vai louvar, ela fala sobre dançar, sobre pular, sobre cantar, a igreja conhece muito bem. Enquanto você estiver louvando ao Senhor, saiba que o Senhor está trabalhando na tua vida. Aleluia. Ele vai abrir o mar. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
mas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Sobre
apenas mais uma vez. Oh, se você descer quiser teus grandes feitos de novo. Seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade caminhar contato.
Agora ele nessa noite. Nossa pessoa tem que ser falada sobre isso. E Deus ele habita no meio dos louvores, irmão. É algo que Deus mostrou no meu coração que Deus vai fazer coisas grandes aqui no nosso meio, quanto isso que nós estivermos adorando. Então não perde esse momento de adoração, não. Continua com a sua mão bem levantada. Você sabia que é algo grande que vai acontecer aqui no nosso meio nessa noite? Tem pessoas que muito tempo que não falam em língua, mas passaram a falar agora. Existe um avivamento aqui nesse lugar, que eu adoro ele nesse momento. O Espírito de Deus nessa noite, ele quer te consolar. O Espírito de Deus nessa noite, aleluia, quer trazer um avivamento para a tua vida. Então não perca a tua esperança, não. Você chegou aqui com uma expectativa de sair daqui de uma forma diferente. Então levanta a tua mão bem lá no alto e continua adorando. Continua glorificando. Eu sinto a presença do Espírito aqui nesse lugar. Olha o fogo de Deus aqui, meu irmão. Você sabia que nem todo culto é igual? Tem culto, irmãos, que o Senhor, ele desce com uma forma tão grandiosa no nosso meio, que ninguém consegue ficar parado. A gente começa a adorar o Senhor de uma facilidade muito grande. É esse culto nessa noite. Então glorifica o nome do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te envolver nessa noite. Oh, Espírito, ele quer te consolar nessa noite. Você que chegou aqui meio perturbado, irmão, com a cabeça meio confusa, ele quer trazer paz para a tua alma. Adorei. Meu consolador.
alto, vai. Mais uma vez, tu és santo. Que coisa linda. Reclamação. Que outra palavra se faz necessária pra te receber. Vamos continuar. Tem coisas acontecendo aqui no nosso mundo. Começa a glorificar o nome do Senhor, começa a dar glória, hein? Cada recebe, cada recebe. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo. A presença dele é muito forte aqui na nossa noite. Deixa o Espírito de Deus te usar agora, meu irmão. Se permita ter uma glória de Deus aqui nesse lugar. Começa a adorar a Ele. Estou sentindo a presença dele aqui. Esse é o momento de você adorar. Adore Ele, glorifique o nome dEle. Faça a tua oração agora. Se tu sentir no teu coração, saia do teu lugar, abraça o irmão, ora por ele. Porque muitas vezes, irmãos, a gente chega no culto como esse, a gente só precisa de um abraço. A gente só está pedindo a Deus para quem vem aqui orar pela gente. Então, em nome de Jesus, irmãos, deixa Deus te usar agora nesse momento. Saia do teu lugar, se movimenta aí na igreja, começa a orar por uma pessoa, começa a guerrear. Abra a tua boca de profeta e fala com ele assim, ó. Oh, esse momento vai passar, essa sua situação vai melhorar. Deus, Ele é com você. Abra a tua boca agora, meu irmão. Fala com Ele, você não está sozinho nessa, você não está sozinha nessa. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, meu Senhor. Tu estás agindo aqui no nosso meio nessa noite, Pai. Oh, Jesus. Santo Espírito. Vamos só mais uma vez, irmãos, cantar esse refrão. Tu és santo. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. E outra palavra se faz necessária pra te descrever. Oh, Espírito, Tu és santo. Aleluia.
Senhor, glorificar o nome dele, que ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Fala com esse irmão que está do seu lado aí e fala assim: vai dar tudo certo. Mas eu te pergunto ele, o que seria dar certo? Que é uma realidade, irmãos. A gente às vezes cria expectativa quando nós falamos que vai dar tudo certo, mas na verdade a gente de fato não entendemos o que seria dar certo, né? Porque até mesmo nós, na presença do Senhor, às vezes as lutas que nós enfrentamos, irmãos, não é algo negativo, mas sim como algo positivo, né? Porque na verdade a gente às vezes, a gente como crente, né, precisamos passar por algumas lutas, algumas dificuldades para que nós possamos estar alinhados, porque a Bíblia fala, né, que Deus ele repreende aquele que ama igual o pai repreende o seu filho, não é verdade? Muitas vezes a gente está meio disperso, muitas vezes a gente está muito acomodado, não é verdade? E de fato a nossa vida ela tem que ter os seus altos e baixos, ela tem que ter o tempo de frio, o tempo de calor, o tempo de alegria, o tempo de tristeza, porque na verdade se a gente tiver sempre numa constância, sempre alegria, uma hora a gente enjoa. Também se tiver sempre tristeza, uma hora também, ou seja, sempre tem que ter seus altos e baixos, irmãos. Nunca pode ser de fato todo dia a mesma coisa, então todo dia acaba sendo uma novidade, então muitas vezes a gente só tem que entender o momento a qual a gente está vivendo, né? A gente tem que observar isso. E a gente tem que buscar aprender aquilo que Deus quer conosco, a gente tem que observar se a luta que nós estamos vivendo é porque Deus quer que a gente possa melhorar na presença dEle, e muitas vezes a gente tem que entender também que a luta que a gente possa estar vivendo é por algo de errado, escolhas erradas nossas, não é isso? A gente tem que até mesmo observar tudo isso, porque senão a gente fica muito perdido, irmãos. Mas nós temos que saber que no final tem que dar tudo certo, não é verdade? Que a Bíblia ela fala assim: feliz aquele que passa por tribulação, que através da tribulação a nossa fé ela acaba sendo o quê? Aperfeiçoada. Mas muitas vezes eu entendo até mesmo que o pior, sabe o que é? A gente vive numa tribulação que não é para a nossa fé ser aperfeiçoada, a tribulação que a gente vive porque a gente mesmo procura, a gente mesmo quer escolher, ter nossas escolhas erradas, e a gente às vezes a gente quer a resposta de Deus, mas Deus já respondeu, e muitas vezes a gente quer perguntar a Deus por que isso está acontecendo, mas na verdade está acontecendo porque você fez as escolhas erradas, você quer colocar a mão onde você não alcança, você quer ter coisas que na verdade não tem necessidade de você ter, você acaba gastando, eita agora, os maridos que gostam, né, quando a gente fala isso, você acaba gastando aquilo que não devia, procurando ter aquilo que não precisa, não é verdade? Aí quando você se endivida todo, você começa a falar, estou na prova, olha só, estou na luta, estou na dificuldade, o diabo está furioso, mas aí fala para o seu irmão, o pior inimigo é você mesmo, fala para ele. Então, em nome de Jesus, segura aí esse espírito de consumismo. E não existe demônio com esse nome não, fala para ele, não existe demônio com esse nome não. Tem tudo que é tipo de demônio, mas demônio consumista não tem não, irmãos. Fala assim, demônio que quer comprar tudo, esse demônio não existe não, existe, irmão? Já ouviu falar? Na Bíblia, demônio que compra tudo, já viu? Então na verdade a culpa é sua, não é de demônio nenhum, irmãos. Você que aí depois você fala assim, não, o demônio está fazendo eu comprar. Mentira, irmão, você que está com essa ideia aí de querer ter tudo, possuir tudo, mas a gente tem que observar isso em nome de Jesus. A gente, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, não é verdade? A gente sempre procura ganhar mais com o desejo de gastar mais. Então, na verdade, a gente nunca se sacia, não é verdade? A gente acaba se não desfrutando aquilo que nós temos e sempre desejando aquilo que não tem. E acaba gerando sempre o quê? Uma frustração, não é verdade? Então fala com esse irmão, se contenta com o que você tem. Fala de novo, irmão, se contenta com aquilo que você tem. Fala de novo, se contenta com aquilo que você tem.
Ainda fala assim, ó, você está muito melhor do que antes. Eita, glória. Então assim, você acaba não conseguindo ser feliz, né, irmãos? Você está muito melhor do que antes, não é verdade? E hoje é a nossa luta. Não é isso, irmãos? Vamos mandar alguns anúncios aqui da nossa igreja. Oh, glória a Deus. Domingo, a nossa EBD, 9 horas da manhã, tem sido bênção, irmãos. Não falte, irmãos, a nossa escola dominical. Que dificuldade que nós temos. Na verdade, isso daí é generalizado, né, de modo geral. Pergunta esse irmão, por que você não gosta de vir na EBD? Pergunta ele. Aí vai ter que falar assim, não, eu gosto. Aí tu fala assim, por que tu está faltando então? Fala. Fala, eu gosto. Então por que você está faltando? Irmãos, me responde, o problema está no pastor Sérgio? Fala, se tiver a gente muda. Porque de repente o problema está na EBD, né? Os professores não estão ensinando direito. Por que tu está vendo? Fala aí, por que você não está vendo? Ei Lu, fala aí Lu, por que você não está vendo? Tu deu uma risada, tu me chamou a atenção. Pergunta aí, Lu, pro Cristiano. A Lu é porque dorme demais. O Cristiano é por causa de quê? Ah, meu Deus. Cristiano espera a Lu espera o Cristiano. Quando vai ver, os dois dormem, né? Então, irmão, fala aí pra mim, por que você não está vendo? Irmãos, a escola bíblica é uma bênção. A gente temos que estar aprendendo um pouco mais da palavra, não é isso? E a palavra é que nos limpa, nos lava, nos purifica. Preste muita atenção, preste muita atenção nisso. Muitas vezes a gente quer ser cheio do Espírito, mas não tem como ser cheio do Espírito se você não for limpo pela palavra. Não é verdade? Ou seja, a palavra que nos limpa, a palavra que nos esvazia, não é verdade? De nós mesmos, para que nós possamos ser cheios. Aí você quer ser cheio do Espírito, mas não quer passar pela palavra. Não tem como, irmãos. Então, em nome de Jesus, catuca esse irmão aí e fala assim, ó, próximo domingo é EBD, não falte. Amém? Glória a Deus. Segunda-feira nós temos o nosso seminário. Terça-feira, hora 9, às 15 horas. Quarta-feira, nosso futebol às 19h30. Quinta-feira, culto de avivamento, 19h30. A gente vai estar aqui, irmãos, a nossa programação cinema para os jovens. Dia 13/6, sábado, às 19h30, com o filme Quarto de Guerra. Amém? Um valor aí de R$12 apenas. E o nosso Congresso Jovem, irmãos. Cadê os jovens? Congresso Jovem! Dia 26, 27 e 28 de junho, às 19h30, vai estar conosco a Gisele Nascimento, Matheus Martins, Pastor Roberto Rocha, Presbítero Daniel. Vai ser bênção, irmãos. Já tem os jovens aí orando por esse dia. Blusa do Congresso dos Jovens, valor R$50, tem que dar o sinal. Não é obrigatório, mas quem, na verdade, todos os jovens da nossa igreja têm que adquirir essa blusa. Procurar aqui a pastora Ediele. O simpósio foi adiado, depois vai ter uma nova data, consagração, às 9 horas da manhã, esse próximo sábado, vamos ter consagração, amém? E sexta-feira, Conexão Jovem, tá bom? Glória a Deus. Falei muito rápido? Muito rápido? Não? Está tudo tranquilo então? Amém. Vamos estar ofertando, dizimando a casa do Senhor. Você que trouxe o dízimo, você que trouxe oferta, essa é a hora e o momento de estar ofertando, amém? Quem vai estar louvando? Opa, Nicolas vai estar louvando o Senhor, amém? Aleluia. Vamos cantar Maria de paz com Jesus, amém? Amém. E louvar o hino. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja a honra, a ti seja dada toda a honra, seja a glória, a ti damos glória, seja o pelos séculos, Senhor, pelos séculos. Glória a Deus. Levanta seus envelopes, a gente vai estar orando. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por cada dízimo, cada oferta depositada na Tua casa. Continua abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Nós que estamos visitando aqui a primeira vez, levanta sua mão por gentileza, para que a gente possa estar te conhecendo. Quem está nos visitando? Tem algum visitante? Não? Amém? Vou chamar aqui a nossa jovem Sueli, que vai estar ministrando a palavra. Vamos aplaudir ao Senhor pelo ministério. Nós já fiz os anúncios rápidos, você sabe por quê? Para passar logo para a Sueli. Porque a Sueli prega, a Sueli canta. Que eu perguntei hoje, tu vai cantar, né? Lógico. Não passa nada. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma a Sueli nas tuas mãos, abençoe, Senhor, a sua vida, que o Senhor possa, Deus, usá-la como um canal de bênção para a tua igreja, que o teu nome, ó Deus, venha ser glorificado aqui nesse lugar. Prepara os nossos corações, o nosso ouvido, para que nós possamos ouvir a tua palavra. É assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só se não capaz de Senhor, amém? Amém. Eu peço que você não abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 4. No Evangelho de João, capítulo 4. Nos versículos 3 e 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pai Santo. Queria pedir que os músicos, Danilo e Flávio, por favor, fiquem aqui, não saiam daqui até a segunda ordem. Glória! Vem? João capítulo 4, verso 3 e 4 que diz: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia,
e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto eu acho um dos mais lindos da Bíblia. O encontro que Jesus marcou sem avisar com a mulher samaritana, e aqui o Senhor inicia um diálogo profundo com ela. Interessante que Jesus ele estava na Judéia, e aí começou os comentários entre os discípulos de João Batista, dizendo que Jesus batizava mais do que João. E aí Jesus ele se retira quando começa esses comentários. E aí Jesus deixa a Judéia e ele vai em direção à Galileia. Aqui ficava a Judéia e aqui ficava a Galileia. E no meio ficava a Samaria. Um bom judeu dava uma volta pela cidade toda até chegar na Galileia sem passar por Samaria. Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não era, não faz meu tipo, não desce, não. Era, não havia diálogo, não havia comunicação. Os judeus tinham os samaritanos como cão, como a pior espécie. Porque lá quando Salomão ele morre, há uma divisão dos reis. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital é Samaria. E o reino do sul, a capital é Jerusalém. E aí, o rei Sargão II, se eu não me engano, ele leva os povos do reino do norte de Samaria, ele leva cativo. Só que ele leva uma parte do povo e ele deixa a outra parte. E essa outra parte que fica, ele traz para ficar junto com eles povos estrangeiros, povos de outras nações, de povos com outras culturas, com outro costume, com outras religiões, e entra dentro do meio do povo. E ali há uma mistura de povo, ali uma mistura de crença. Ali eles fazem da maneira que eles querem. E aí depois, quando os judeus tinham sido levados cativo para a Babilônia pelo Nabucodonosor, eles voltam a Jerusalém para edificar os muros. Os samaritanos se disponibilizam a ajudar os judeus a construir o muro. Só que os judeus, eles rejeitam a ajuda dos samaritanos, porque os samaritanos se misturaram. Havia diversidade do povo. Os samaritanos, que eram povos judeus, coabitaram com outros povos, fizeram famílias com povos de outras crenças. E aí os judeus rejeitam os samaritanos, e os samaritanos ficam irados. E aí eles vão e constroem um templo no Monte Gerizim, para ali adorarem ao Senhor da forma deles, do jeito deles, sem sacerdotes de Deus. E ali eles constituem um culto para eles. E um bom judeu, ele jamais passava por Samaria. Ele preferia dar uma volta de uma caminhada que levaria 3 dias, ele prefere dar uma volta que vai levar 6 dias para não passar por Samaria. Porque Samaria é terra dos errados. Samaria é terra dos diferentes, dos excluídos. Samaria é onde ninguém quer ir. Samaria é onde ninguém quer estar. Samaria é onde que as pessoas preferem passar distante do que passar por Samaria. Só que a palavra do Senhor diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Havia uma necessidade. E essa frase mexeu comigo, porque necessário não é desejo. Não é sentir vontade. Não diz que ele sentiu desejo de ir a Samaria. E ele sentiu vontade. Não, ele sentiu uma necessidade. Foi uma necessidade que levou ele até Samaria. E aí Jesus
caminho de 2 dias para 3 dias, eles vai adentrando a Samaria. E ele chega ao poço. E aí ele vai e chega em um poço na cidade de Sicar. E ele se assenta nesse poço, porque a palavra diz que ele sentiu uma sede, ele sentiu fome e mandou os discípulos irem à cidade buscarem alimento. E ele se assenta naquele poço e fica ali. Só que o costume era que as mulheres iam buscar água nos poços de manhã ou à tarde, por conta do sol escaldante. Só que havia uma mulher que ela vai no horário inapropriado buscar água. No horário de meio-dia, onde não tem ninguém na rua, onde não tem ninguém na beira do poço, e aonde o sol está escaldante, ela vai, porque aquela mulher era julgada e mal interpretada pela sociedade. Aquela mulher era criticada pela sociedade. Aquela mulher era mal vista. Eu imagino que quando ela chegava, havia os comentários: olha lá fulana, olha lá fulana, olha lá fulana, que saiu com o marido da outra. Então havia os comentários, e aquela mulher evitava estar no meio da sociedade pelo constrangimento que era gerado. Só que Jesus, ele faz diferente. Aonde ninguém quer entrar, aonde ninguém quer ir, com quem ninguém quer falar, com quem ninguém quer estar, Jesus vai. Eu não sei se o Senhor ele foi da tua Samaria, mas ele foi da minha Samaria. Glória a Deus por isso, aleluia. Ele foi em direção à minha Samaria. E nessa noite não é diferente, o Senhor está indo em direção à tua Samaria. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Senhor ele vai de encontro. E o Senhor marca um encontro com essa mulher sem avisá-la. Porque Jesus quer pegar ela no natural. Porque se Jesus avisasse, ela ia querer mostrar quem ela queria que ele visse que ela fosse, não de fato quem ela era. E aí Jesus marca um encontro sem falar nada, porque Jesus queria pegar ela no natural. E aí quando ela chega no poço, eu acredito que ela vê Jesus, mas ela não fala nada, porque não podem se comunicar. Ela percebe pelas vestimentas dele que ele era judeu. E aí ela vai e começa a tirar água do poço. E aí Jesus ele entra na realidade dela. Jesus fala: mulher, dá-me de beber. E aí essa mulher gera um espanto nela, e ela fala: como sendo do judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí Jesus fala: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher estranhou o comportamento de Jesus, porque um judeu, ele não falava em público nem com a sua mulher, que dirá com outras mulheres. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele é diferente. Jesus age diferente. Jesus faz diferente. E aí Jesus surpreende essa mulher falando com ela. E aí ela fala: Senhor, tu não tem com que tirar água. Tu está pedindo água, como é que tu tem água para me dar? Você é fundo, tu não tem com que tirar. E Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E aí ela faz citação do poço de Jacó. E ela pergunta: se não és tu maior que Jacó, que nos deu desse poço bebendo ele e seus filhos? Aquele poço ali, Jacó ele levantou aquele poço
E sobre aquele poço Jacó ele levantou um altar em adoração ao Senhor. Mas isso depois a gente vamos falar sobre esse poço. E aí aquela mulher começa a se interessar, porque aquela mulher, Jesus está entrando num assunto da realidade dela para que ela possa entender o que o Senhor quer fazer com ela. E aí o Senhor começa a falar de coisas naturais, mas começa a levar ela para um sobrenatural. E aí aquela mulher começa a entrar na dimensão da conversa que o Senhor quer que ela entre. E aí ela se interessa e fala: Senhor, dá-me dessa água. Aqui nós percebemos a angústia dessa mulher falando isso aqui. Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, não venha aqui tirar. Perceba que para ela era uma frustração, era um desânimo ter que ir ao poço tirar água, porque ela era mal vista na sociedade. Ela iria, mas não sentia prazer naquilo, porque ela era mal vista na sociedade. E aí ela fala: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui. Eu não quero mais ter que trajetar esse caminho todo para chegar aqui. Senhor, eu não quero mais ter sede. Dá-me dessa água. Aí Jesus, ele é maravilhoso e ele fala: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, ele toca na ferida dela, naquilo que ela queria esconder da sociedade, naquilo que ela queria que ninguém soubesse, naquilo que ela queria que ninguém tocasse, que ninguém mexesse. Jesus fala: vai, chama o teu marido, vem cá. Imagina, porque Jesus ele sabe como nos tratar. Jesus ele sabe como nos tratar. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor fala: disseste bem que não tem marido. Porque já estava ruim a situação. Você já tinha tocado na ferida dela. Isso ainda piora, porque já tiveste 5 e agora o que tens não é teu. Imagina o constrangimento. Imagina a vergonha que essa mulher não ficou. Aí ela fala: Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesses montes, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Parece que ela está mudando de assunto. Parece que ela está fugindo do assunto. Parece que ela está fugindo do tratamento, mas ela está entrando aonde o Senhor quer que ela entre. Porque ela falava: Senhor, eu sei o lugar certo aonde se deve adorar, mas lá em Jerusalém eu não posso entrar. E no monte o Senhor não recebe. Diz para mim qual é o lugar, o que eu tenho que fazer para levar o sacrifício. Porque naquele tempo, para perdão de pecados, tinha que levar um sacrifício até o sacerdote, até o templo, para que o sacerdote fosse apresentar a Deus. Só que essa mulher não podia entrar no templo. Como é que faz? Sabe aquela situação que ela entrou, mas não sabe como sair? Ela se enfiou nessa situação, mas ela não vê saída, porque no templo ela não pode entrar. E no monte Deus não recebe, porque não tem sacerdote de Deus. Imagina a angústia dessa mulher. Quanto tempo vivendo numa situação que ela já queria sair, mas não tinha saída. E Jesus, quando ele diz sobre ele mesmo, ele fala: eu sou o caminho. Jesus, ele não diz eu sou o destino. Jesus não diz eu sou a chegada. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Para aquela mulher não tinha caminho que levasse ela até Deus. Não tinha caminho que levasse ela até Deus, mas o caminho se apresenta a ela e fala: eu sou o caminho. Aleluia. Porque não tinha como ela se chegar a Deus. Como é que ela vai se chegar a Deus, André? Se no sacerdote ela não pode entrar no templo. E no monte onde eles adoravam, Deus não recebia.
Essa mulher está sem caminho, está sem direção, está sem o que fazer. Mas era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus entrar em Samaria. Glória a Deus. E aí Jesus entra. Aí ela fala, aí Jesus fala, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, oh glória, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh glória, Jesus não estava mais falando sobre lugar físico. Jesus não estava falando mais sobre lugar físico, porque de fato ela não podia entrar no templo. De fato no monte Deus não aceitava. Mas Jesus fala, agora é, a hora chegou. Porque Jesus ele se apresenta a ela, e para o pecador fazer expiação pelo seu pecado, ele precisava de 3 coisas. Oh glória! De um altar, aleluia, de um sacrifício e de um sacerdote. Aquela mulher, Jesus, ele se assenta no poço. E eu disse que José levantou um altar em adoração para o Senhor naquele poço. Então podemos dizer que aquele poço era um altar. E João, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então aquela mulher já tinha um altar e já tinha um sacrifício. Oh glória! Aquela mulher já tinha o altar e já tinha o cordeiro. Só que faltava o sacerdote. Só que a palavra de Deus diz que ele não é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Oh glória! Então para aquilo que não havia mais jeito, que não havia mais solução para aquela mulher, Jesus se apresenta e fala, mulher, eu sou a tua saída. Eu sou a tua solução. Eu sou o caminho. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ali se apresenta para ela o caminho que conduz até o Pai. Oh glória! E se abre-se uma porta de esperança para essa mulher. E aí ela fala, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela estava aguardando o Messias, porque ela sabia que a única forma dela sair daquela situação era através do Messias. Só que mal ela sabia que ela estava falando com o Messias. E aí Jesus fala, mulher, eu o sou, eu que falo contigo. Oh glória! E aí aquela mulher larga o cântaro, desiste até de pegar água, porque a sede que ela havia momentânea passou. Jesus supriu a necessidade dela, Jesus saciou a sede dela, ela larga o cântaro e vai embora pela cidade, anunciando que tem um Messias, anunciando que Jesus é o Messias. E aí Jesus transformou a vida daquela mulher. E aí aquela mulher anuncia Jesus em Samaria, na terra dos errados, na terra onde ninguém queria ir, aonde ninguém queria estar, com pessoas que ninguém queria se assentar, com gente que ninguém queria comer, com gente que ninguém queria tocar. Aquela mulher vai e se torna uma missionária para a glória de Deus.
E o que eu quero te falar nessa noite é que o Senhor, Ele veio e te trouxe aqui para saciar a minha e a tua sede. Não é uma sede física, não, mas é uma necessidade da alma. É uma necessidade da alma. Que psicólogo não dá jeito, psiquiatra não dá jeito, remédio não dá jeito, mas Jesus dá. Jesus dá. Jesus é a solução para mim e para a tua vida. E outrora, aquela mulher ia no poço na segunda-feira, mas na terça-feira ela tinha que ir de novo, porque não saciava a sede dela. Na quarta-feira ela ia, mas na quinta-feira ela tinha que ir de novo. E um constrangimento. Na quinta-feira ela ia, mas na sexta ela tinha que ir de novo, porque não saciou a sede dela. Só que teve um dia comum, que ela menos esperava, que não estava agendado no calendário dela, que não estava marcado com ela. Um dia comum, onde ela foi só mais uma vez, vai ser de novo. De novo eu me encontro nesse lugar. De novo eu me encontro nessa situação. Mais uma vez estou aqui. Mas só que teve um dia que ela foi e se encontrou com a fonte da vida. Se encontrou com o Messias aguardado, com aquele que sacia a nossa alma, que preenche as lacunas do nosso ser, que supre todo o vazio, que tira toda a perturbação. Ele chegou em Samaria. Ele chegou em Samaria para mudar a história. Ele pisou em Samaria para mudar o cativeiro daquela mulher. Não é diferente. Não é só mais um culto. Eu vou lá, mas é mais uma vez. Nada acontece, nada muda, mas Jesus se encontra na casa. Porque essa é a minha e a tua sede. E quem tem sede, beba dessa água. Beba dessa água. A água está passando. Liga a mão de onde é que ele nasce. Liga a mão de onde é que ele nasce. A água está aqui. Beba dessa água. Beba dessa água. Beba dessa água. Aleluia. Aleluia. Beba dessa água. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu falei que eu ia falar só 5 minutos. Eu falei que eu ia falar só 5 minutos. Mas eu estou sentindo a presença do Pai aqui nessa casa. Eu estou sentindo a presença do Pai aqui nessa casa. E o pastor disse que Deus tem um mover para fazer aqui neste lugar. E uma atmosfera está diferente. Então nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar. Fecha o teu olho. Abre a tua boca e fala com o Pai. Fala com Ele. Expõe a tua fraqueza. Expõe a tua necessidade. Expõe a tua fragilidade para Ele. Porque para haver cura tem que haver exposição. Para haver cura tem que haver confissão. Confesse para Ele. Confesse para Ele. E fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu me enfiei nessa situação, mas eu não sei como sair. Senhor, sacia a minha sede. Senhor, me traga a tua água, para que eu não volte mais aqui. Para que eu não pratique mais isso, para que eu não chegue até este lugar, Senhor. Sacia a minha sede.